Você sabia que um produtor de café ganha um salário uma vez por ano? Seu ponto de encontro na cadeia do café. Coffee. Olá, você que está aí do outro lado, aqui é Kelly Stein, jornalista apaixonada por café, e esse é o Coffee, o seu podcast que traz notícias da cadeia do café. Então, se você é um produtor, se você trabalha com café, Q-Grader, barista, ou simplesmente gosta de café como eu, seja bem-vindo. E para você que não sabe o que é um podcast, nunca ouviu falar, calma que não morde. Trata-se de um programa de rádio, só que melhorado. É um programa em que você pode baixar da internet e ouvir onde quiser e a hora que você quiser. Então, se você vai fazer uma viagem de carro ou vai ficar preso no trânsito aqui de São Paulo, vocês podem baixar e depois ouvir quando vocês quiserem. Se você é produtor, dá uma chegadinha na associação, na cooperativa, baixa todos os programas no seu celular ou no seu iPad e dá para escutar no sítio depois, sem problemas. Você sabe o que é podcast? Você deve estar fazendo essa mesma pergunta. Podcast nada mais, nada menos que uma mídia de áudio disponibilizada na internet. É como a gente vê no YouTube, alguns vlogs, alguns programas de YouTube, alguns programas de TV. As pessoas se disponibilizam e produzem conteúdo de áudio para a gente escutar. Então você está cansado de escutar aquela pessoa chata na rádio, ou então aquela musiquinha do seu playlist já cansou, já acabou do seu pendrive, já não tem mais novidade? Escuta podcast. No episódio de hoje, a gente traz um assunto muito interessante que pouca gente sabe como é que funciona operacionalmente, que é a compra do café. Se você é produtor, às vezes pergunta pra mim em eventos de café como é que as cafeterias estão comprando. Eu quero colocar minha marca no supermercado, seja no supermercado da cidade ou numa grande rede. Como é que eu faço? É por isso que hoje eu chamei dois grandes especialistas do mercado. A Eliana Helvas, ela é consultora, trabalha no mercado de café há 21 anos, tem muita experiência no varejo e hoje ela ajuda a definir a qualidade de café que serão compradas por uma grande rede de supermercados. Ela, meus amigos, manda aprender e manda soltar. Bem-vinda, Eliana. Oi, Kelly, tudo bem? A vida não é bem assim, né? Eu sou a Eliana Helvas, é um prazer estar aqui. Trabalho com café já há bastante tempo. Acabei me especializando nisso, sou engenheira de alimentos e acabei me apaixonando por café. Eu lembro quando eu fui convidada para montar a primeira escola para ensinar a fazer café aqui em São Paulo. Era um baita desafio, a gente brinca que dava curso leve 2 e mande 5, 6 pessoas. E hoje a gente vê como o mundo mudou, né? Como o mercado está diferente. Então eu fico muito feliz de fazer parte e navegar por essas águas e esses desafios cafeeiros que a gente tem, quando a gente olha o que era o mercado há alguns anos atrás e o que ele é hoje, né? A maneira como ele está sendo degustado por todos. Bem-vinda, Eliana. Ela vai trazer um ponto que a gente nunca imagina, que é como é o raciocínio operacional dessas grandes redes de supermercado, como eles enxergam o café. Só que da outra ponta, eu também convidei o Diego Gonzalez, ele é idealizador e proprietário da rede Sofá Café, que tem algumas unidades aqui em São Paulo e fora do país também, para explicar como é que é o raciocínio de cafeterias. Bem-vindo, Diego. Obrigado, compridona. Pra quem não sabe, a Kelinha tem 2 metros de altura. Ai, que exagero. Eu sou a baixinha da minha família. Mas é uma honra, um prazer estar aqui dividindo esse podcast com vocês duas. O Sofá Café, então, tem 5 anos. A gente tem 5 lojas hoje em São Paulo, sendo uma delas franquia, mais uma franquia no Rio de Janeiro e uma loja própria em Boston. Além disso, a gente tem um projeto social que se chama Fazedores de Café, no qual a gente treina jovens em situação de risco na profissão de barista. E é um dos cursos mais completos hoje que tem no mercado no Brasil. Muito bom. Vamos ao que interessa agora. O produtor quer saber como é que ele vai vender esse café. Como é que funciona trabalhando para uma grande rede de supermercado? Quais são os critérios? Olha, Kelly, no começo, sempre, a gente tinha dificuldade dos cafés tradicionais e a maior dificuldade era a introdução dos cafés especiais, né? Então, um dos motivos de eu ter entrado no varejo foi justamente para ensinar as pessoas a degustarem e fazerem os cafés especiais, porque o consumidor estava acostumado com aquele café básico e que até hoje é o grande volume. Essa é que é a grande verdade. O grande volume das redes acabam
acabam sendo as marcas tradicionais. Quando a gente fala de cafés especiais, tem vários estudos que são feitos antes da compra para verificar quais são as lojas, de quem vai ser comprado esse café, qual o volume, para não poder ficar parado, porque o café, a gente fala que ele não estraga, mas ele oxida e não fica tão bom, e aí, consequentemente, ele perde aquele frescor do café gourmet. Uma das questões mais importantes é aonde vai ser colocado esse café, como ele vai ser vendido, e um dos desafios que a gente sempre tem é verificar em que lojas isso acaba acontecendo mais. Então, não adianta eu colocar cafés especiais em lojas que não vai ter público, ou que ele vai ficar lá parado, que não vai virar. Então, essa é uma das questões que a gente sempre está estudando antes de colocar qualquer marca. Agora, grandes redes geralmente não compram direto de pequenos produtores, até porque precisa ser industrializado, precisa ser torrado e geralmente moído, né? Que é o que a grande parte das vendas é de café moído. É muito né? importante falar que café é café, né? Tem café para todos os gostos e para todos os bolsos. E os supermercados, eles precisam atender todo mundo. Exatamente. Então, tem espaço para café especial e tem muito espaço, que é a grande maioria, pro tradicional também, né? Nenhuma fazenda produz 100% cafés especiais. Esse produtor pode direcionar direito essa produção, né? Hoje as redes acabam comprando as safras premiadas via indústrias. Alguém que precisa industrializar, fazer a torrefação para eles. Então esse é um desafio para poder comprar. Muito difícil você pegar um produtor pequeno, a não ser que ele tenha uma marca boa, mas o produtor pequeno geralmente não consegue fazer marca, porque custa fazer marca, né? Mas você acha que se ele produzir pouco, safras ou lotes pequenos, ele tem chance de entrar numa grande rede de supermercado, mesmo trabalhando essa industrialização? Tem se ele já for industrializado, aí consegue. Mas assim, de qualquer maneira, ele precisa ter um nome forte para que faça essa venda. Porque não é só colocar lá dentro. Porque as pessoas imaginam, eu ponho na gôndola, tá lá. Não é, eu tenho que ter alguém para repor essa gôndola, eu tenho que ter alguém para fazer a degustação desse café. E aí o custo da degustação do café sempre é mais elevado, né? Porque fazer café especial e dar café especial, na realidade, custa caro. Então é interessante porque, além de colocar marca, fazer o produto, ter um produto de alta qualidade, tem que ter alguém que olhe por aquilo lá dentro. Tem que ter um porta-voz da sua marca ali dentro na gôndola. Exatamente. Não é nem um porta-voz, tem que ter alguém que faça propaganda. A gente percebe que os clientes, eles são fiéis ao que eles conhecem. O café tem um lado afetivo muito forte. Então as pessoas têm medo de comprar uma marca desconhecida, têm medo de comprar errado. Então é interessante porque, ao contrário de alguns produtos que ele compra errado até para experimentar, ou não comprar errado, ele experimenta marcas que ele não conhece, no café isso tem uma questão afetiva muito forte. Então as pessoas falam, eu tô com medo de comprar essa marca que eu não conheço. Por isso a degustação lá no supermercado é importante. É fundamental, não é nem importante, é fundamental. Sem ela, não se consegue fazer o produto girar, para poder ser reabastecido e ter frescor. E é um custo a mais. Então, quando você levanta o custo de uma pessoa, da água e tudo mais, acaba vendo as vendas no final. Um precisa compensar o outro para poder se pagar. Ele tem que se preparar para um investimento, Exatamente. Para esse investimento, eu acho que tem que ter uma estratégia de marketing por trás, senão um ganha-fôlego não tem resultado. É um conjunto de fatores. Você tem que ter a marca forte, o produto de qualidade, a questão que a gente chama de sell-out, que é vender, fazer essa venda acontecer e ela se realimentar, porque tem mais essa. Então você faz a primeira venda, ou a empresa compra, né? O supermercado compra, faz a primeira compra, mas ele tem que ter uma segunda recompra. Isto é, a pessoa tem que ir lá, gostar, comprar e depois comprar de novo. Senão, não. Se ela fizer uma compra e não comprar de novo, não tiver recompra, o produto morre também. Então, não tem como fazer milagre, né? Se o consumidor final não tirar da prateleira, meu amigo, beijo e bem. Exatamente. Se prepare, se capacite para fazer tão bem que as pessoas se sintam felizes em pagar para que você faça. Quem disse isso foi Disney. Que o cliente prefira e acha que vale a pena pagar mais do que paga para a concorrência. Né? Se você faz bem feito, ele vai querer fazer isso. E como é que funciona o lado de cafeterias? No nosso caso, nós somos uma cafeteria especializada em cafés especiais, então esse é o primeiro critério para compra. Nós não trabalhamos com café gourmet superior ou tradicional. O que é um café especial? Um café especial, ele é um café quando ele passa por uma análise de padrões sensoriais, que a gente segue o critério da SCA, e ele tem que somar mais de 80 pontos nessa análise. No caso do Sofá Café, a gente compra acima de 83. Então esse seria um primeiro critério. Para chegar esse café até o Sofá Café, ele geralmente vem de duas
formas. A primeira é o produtor sabendo que a gente compra esse café, que a gente torra esse café, ou seja, a gente faz esse processo industrial que o pequeno produtor não consegue fazer. Então vocês têm uma torram. A gente tem uma torrefação própria, isso. Ótimo. É o que a Helena estava falando. Geralmente são produtores pequenos que nunca torraram ou muitas vezes não experimentaram o seu café. Eles produzem um café, eles sabem que pode ser legal, eles podem ter provado por meio de uma cooperativa ou algum outro meio que tenha beneficiado e industrializado esse processo para ele. E aí esse café chega pra gente porque ele sabe que a gente faz isso ou porque a gente visita esses pequenos produtores e aí em loco a gente conversa com eles, prova o café, identifica que tem potencial e passa a comprar então parte ou às vezes até a totalidade do que ele tem de café especial. E aí, uma vez que ele comprou e tem a marca do pequeno produtor, ele pode vender para o supermercado. Exato. Como uma opção. Entendi. Então o Diego poderia ser um fornecedor. Exatamente. Aí o ciclo se fecha. Entendi. Porque aí também Já o pensou Diego nisso, tem, Diego? Porque tem daí, na verdade, interesse. eu sou a marca. Exatamente. Você é a marca Sofá Café. Apesar de ser a marca, tem uma coisa legal. A gente sempre valoriza o produtor. Por enquanto, a gente não tem o objetivo de chegar até as grandes redes, mesmo porque eu não tenho condições ainda de fazer isso. Não sou tão grande assim. Estrutura, você tá falando. Exatamente. Tá. Mas a gente sempre valoriza o produtor, mesmo eu tendo uma marca própria. Então, nas cafeterias, né, nos cardápios, tem lá identificado que café que o cliente que sentou lá hoje, ele tá tomando. Quando ele compra um café para levar para casa, que no nosso caso é sempre em grão, a gente pode até moer para quem quiser, quem não tiver um moedor em casa, mas é sempre em grão para tentar manter o máximo e preservar frescor e qualidade do café. Dentro da caixinha, a hora que ele abre, também tem lá descrito quem é o produtor, se é um blend, que variedade que é, alguma curiosidade da fazenda, da propriedade, enfim. Isso aqui é o bacana, né? A gente tá vendo o mercado indo por um caminho onde a pessoa consome o café, ela sabe até quem foi que produziu. Porque Isso eu não imaginava há 20 anos. Eu acho que isso estava muito distante, porque não tinha canal para sair isso. Essa que é a grande verdade. Não tinha quantidade de cafeterias. Ele falou que a cafeteria dele tem 5 anos. 5 anos é muito novo. Se a gente analisar o que está acontecendo com o mercado de cápsula, por exemplo, é muito novo. E isso te dá uma democracia sensorial, onde cada um pode tomar um café do jeito que gosta a qualquer hora. Você não precisa fazer muito para muita gente, você faz cada um a sua dose. Então você começa a ter aí um lado onde você sabe quem foi, que plantou, aonde foi colhido, qual a variedade. Então a gente começa numa especificidade super importante, porém em termos de volume, para as redes isso fica muito pequeno. Aí você tem que ter lojas limitadas para você trabalhar, senão você não consegue. Digamos, vamos se colocar no papel do produtor. Eu tenho um sítio, poucas sacas, estou começando a investir em café especial. Como é que eu faço para me aproximar do Diego e vender esse café? Como é que funciona? Então, tem muitos produtores que hoje fazem ou se dedicam ao café especial. A gente não consegue conhecer todos e ir atrás de todos. Então, é muito comum eles virem inicialmente até nós. E como que eles ficam sabendo por nós? Por incrível que pareça, por via de mídias sociais. A gente acha que esse pessoal tá desantenado, tá desligado, mas não. Eles têm Facebook, eles têm Instagram, eles conhecem... Claro, gente, nós é caipira, mas eu sou do interior, viu, gente? Bem por aí. É. Então, assim, a gente já teve vários contatos que vieram via Facebook, perguntando se a gente não queria receber uma amostra de café. A gente sempre recebe e a gente sempre dá o feedback, mesmo que a gente não compre. Então, a gente pede lá uma quantidade mínima para torrar e poder provar esse café, faz a análise da SCAR para ver se ele chega nessa pontuação que a gente precisa, e aí sim a gente começa uma relação com o produtor. Mas existe algum pré-requisito? Por exemplo, eu recebo esse café bica corrida, ou eu preciso disso já rebeneficiado, ou para esse produtor vender para mim, ele vai ter que esperar 30 dias úteis para eu efetuar o pagamento. Como é que funciona operacionalmente mesmo? Geralmente a gente pede um café sempre na mesma peneira, totalmente beneficiado, o máximo possível que ele puder, bem catado, porque a gente entende que aquilo é uma amostra do que eu vou receber dentro de uma saca depois. Então, se a amostra já vier com um defeito, eu já entendo que é provável que o café que eu vá comprar dele tenha defeito, e isso já vai fazer ele perder ponto pro nosso critério. Exatamente, porque quem não visitou o Sofá Café, ele só tem um torrador. Ele não tem máquinas para fazer esse rebenefício, e isso atrasa e é custo extra, né? E outra coisa, se eu compro um café, por exemplo, que na amostra tava incrível, super limpo, mesma peneira, bebeu super
super bem, bateu, sei lá, 85 pontos, é um café incrível. E a hora que a gente recebe a saca, não era aquilo, não tá compatível com a amostra, a gente devolve, porque tem que ser do jeito que a gente combinou. Né? Eu recebi uma amostra, eu espero receber uma quantidade de agora de 60 quilos da minha amostra. E se isso acontece, o produtor já fica mal visto por você. Mas em alguns momentos, Kelinha, isso é bom e a gente topa o desafio, porque tem pequenos produtores que realmente não têm condições e eles querem iniciar um trabalho legal. Então a gente já fez algumas vezes isso, de ajudar o produtor nesse sentido. Então, vamos lá, a gente faz catação manual, se for o caso, a gente limpa o café de alguma forma, a gente sabe que a gente vai ter um trabalho maior, mas a gente consegue desenvolver esse cara sempre dando feedback. Isso é importante, o feedback é fundamental. Ele precisa entender que o café talvez não tenha vindo do jeito que a gente esperava, que dá para ele melhorar mesmo sem condições, né? Às vezes ele não precisa ter um processo todo industrial final na propriedade dele. Um cuidado maior, ele atende pequenas cafeterias como a minha. E o que o Diego tá falando eu acho super importante, porque às vezes o produtor tá tão preocupado em querer vender bem, que no final ele acaba não investindo em pequenas questões que ele pode melhorar. Pequenas mudanças. Pequenos equipamentos mesmo, que ele pode ter uma valorização muito maior na saca de café. Então, às vezes, são pequenos equipamentos que ele faz esse investimento lá na lavoura, que ele acaba tendo um valor agregado muito maior do que vender um café bica corrida que não tá catado, etc. E aí, eu acho que o bacana é que as pessoas precisam se juntar, pode ratear esse equipamento, etc., para que todo mundo possa vender melhor. Isso porque aconteceu... esse é um desafio que a gente tem, inclusive, em safras premiadas, quando a gente vai provar, muitas vezes você prova uma amostra, aquela amostra foi tratada, foi catada e tudo mais, foi separado por tamanhos, ele dá uma bebida. A hora que a pessoa recebe, que a indústria compra, etc., não é bem aquela bebida que tinha sido avaliada, então isso faz diferença. Algumas empresas, ele foi legal, pode tentar ajudar o produtor, outras devolvem e fica com prejuízo. Essa questão de ir e vir um café custa caro. São 60 quilos, uma saca só, né? Fora Imagina gasolina, isso pelo correio. Fora gasolina, transporte, nota fiscal que você emite. Então tem todo um custo aí por trás que às vezes precisa avaliar direito se não vale a pena fazer um pequeno investimento, e entregar um produto de melhor qualidade. E essa brincadeira só da seleção básica, que às vezes um café que daria uma bebida riada, ele dá uma bebida melhor. Às vezes um café que você pagaria 800, se melhorar, você paga 1.000. Então às vezes você faz esse pequeno investimento que já te dá um retorno grande, né? E para a cafeteria ou para a indústria, o rendimento de torra também precisa ser avaliado. Então tem uma série de benefícios ao longo do caminho que acaba ajudando todo mundo a tomar um café de melhor qualidade. São detalhes operacionais que o produtor não pensa a hora que ele tá negociando o preço da saca. Às vezes ele fala, fulano tá me esfolando no preço. E no meu caso, por exemplo, eu costumo não negociar valor de saca. A gente é super justo. Primeiro ele me dá um preço e eu vejo se é compatível. Na história de Sofá Café, que tem seus 5 anos, a gente nunca barganhou um café. Pode não comprar porque a gente não acha que tem aquele valor, mas nunca falei, sua saca vale 1.000 e não 1.200. Nunca aconteceu isso. A gente não barganha. Porque eu acho justo que ele entenda o preço do café dele, ele faz o preço dele. Se a gente achar justo, a gente vai pagar. Pode já ter acontecido ao contrário. De algumas vezes o cara fala, putz, meu café custa 400, 500 reais e a gente fala, oi, peraí, seu café acho que vale mais do que isso. Mas é importante ele entender que quanto mais ele tiver qualidade para entregar, maior ele vai me fidelizar. Esse café vai para Boston, para sua loja de Boston? Esse café já foi para Boston, mas agora ele vai voltar a ir porque a gente está saindo da loja onde a gente estava para ir para uma loja muito maior com torrefação. Eu não tinha torrefação lá e comecei a ter problema porque eu mandava o café, um café de excelente qualidade, e quem estava torrando para mim não conseguia seguir o nosso perfil de torra, e aí eu sempre via problema de torra e não de matéria-prima. Então a gente deu um passo atrás. Eu compro um café hoje lá de super qualidade de uma empresa bacana que é a Inteligência Coffee, que fica em Chicago. Você tá chique, hein? E eles usam o café que eu compro deles, eu faço questão que seja um blend para expresso com café de Carmo de Minas, da região de Carmo de Minas. Então pelo menos tem aquele pezinho no Brasil. A partir de agora, quando a gente abrir essa nova loja com torra, eu passo a mandar. Eu vou comprar café do mundo inteiro, mas farei questão de comprar café brasileiro também. Se você pegou agora o nosso programa, só para explicar um pouquinho, o Brasil tem regras fitossanitárias que impedem microtorrefações e torrefações do Brasil a comprar café de outros países. Então, a gente fica um pouco preso nos perfis que a gente produto tem. Nacional. Exatamente. Isso. E lá fora, você vai à forra, né? Mas em compensação, hoje a gente importa muito. Então a gente não pode trazer o café verde, mas a gente importa o produto final. Torrado já. Torrado e moído e processado. Mas isso é assunto para outro podcast.
seguinte: o Brasil pode ou não pode importar café? Até onde se sabe, é proibido importar café, que o digam os empresários da indústria de café solúvel. Falta de conilon aqui, que é o produto básico para eles, e é proibido importar café em grão de outros países aqui da América do Sul ou do Vietnã. Eles não conseguem importar. Mas se você for a uma rede de supermercados aí, na gôndola destinada ao café, você encontra café do Quênia, da Índia, da Etiópia, torrado e moído. Então, afinal, pode ou não pode importar café? Agora comparando Davi e Golias. A Eliana aqui representando o nosso Golias, que compra muito café. Qual que é esse volume? Eu não tenho um volume fechado disso, até porque depende de cada rede. Isto é, para cada perfil de loja você compra cafés diferentes. Então, depende. E outra, tem horas que você faz estoque quando você sabe que o negócio vai aumentar o preço. Aí depois você não faz o estoque porque às vezes você não tem nem onde guardar. Eu não tenho um volume fixo de compra. A gente sabe que tem que ter alguns volumes já pré-determinados para redes grandes, né, dependendo do perfil de loja. E isso daí já é, até o próprio sistema acaba já fazendo isso automaticamente. Então muitas vezes o comprador lá já faz uma programação e depois ele vai distribuindo, e assim como a própria loja acaba tendo também um pedido automático. Essa questão às vezes nem passa na mão da gente, vai direto entre as lojas e a própria indústria. Então, só para ter uma ideia mesmo, assim, de número, quantas marcas, por exemplo, estão no portfólio? Em marca tem mais de 50. É muito café, hein, gente? E você sabe que é interessante? Às vezes a gente olha, eu particularmente olho algumas gôndolas e eu tenho a impressão de que não tem muito café. Então, como assim, Eliana? É a percepção. E aí, às vezes, quando você coloca no carrinho, que você fala, bom, vou dar uma aula, então vou comprar café. Eu mesma compro café, tá? Sim. Então, muitas vezes eu pego e falo, não, então eu preciso de um solúvel, eu preciso de uma cápsula tal, eu preciso de um descafeinado, eu preciso de um orgânico, eu preciso de uma moagem mais fina, não, eu preciso de uma moagem mais grossa. Então é interessante porque às vezes a gente não tem a percepção da variedade que tem, e no final, quando você coloca no teu carrinho que você vai ver, você tem uma série de coisas hoje. Eu falo porque às vezes você tem uma percepção diferente do volume que realmente está sendo exposto, né? Então tem uma diferença aí. Tem vários supermercados que estão apostando, sim, em variedades de cafés. E outra coisa interessante que a gente tenta retornar e retomar a moagem feita na hora, como era antigamente, que tinha aquela máquina da padaria, etc. Eu acho isso tão fofo. Lá no interior tinha as feiras com o tiozinho moendo na hora. Então a gente tenta, mas é interessante porque o consumidor, ele acha legal e tudo, mas no final ele acaba indo porque é mais prático. A vida moderna te leva a algumas coisas, a não ser que a pessoa fique apaixonada por café, aí ele tem um moinho, ele vai fazer o ritual na casa dele, etc. Aí você começa a ver que tem um perfil diferente. Caso contrário, não. E o pequenininho, porque eu sei que é uma rede já grande e bem nova, mas é pequenininho quando comparado com os supermercados. Qual que é o volume? A gente hoje, para atender as lojas do Sofá Café, que a gente usa exclusivamente o nosso café, mais alguns restaurantes, outras cafeterias que compram da gente, nosso consumo é em torno de 2 a 3 sacas por semana, o que vai girar aí de 8 a umas 12 sacas no mês. Esse é mais ou menos o volume que a gente usa. Eu achava que eram hoje. Containers que vocês... Não. Ainda não. E eu tenho vários problemas por ser pequeno, então assim, eu não tenho estoque para armazenar uma compra, porque é o que você falou, o produtor ele ganha uma vez por ano, né? Ele produz o café, é uma cultura anual, ele produz, ele beneficia, e aí de repente ele tem um estoque gigantesco e todo mundo sai correndo para comprar. Eu também tenho que comprar nessa época, mas eu não posso receber esse café todo de uma vez, porque eu não tenho espaço. Então eu não posso receber 100 sacas, por exemplo. Isso é um grande problema, porque eu tenho que receber 15 por vez. Então aí eu entro naquele problema que a Eliana falou de frete, nota fiscal. Às vezes você gasta mais com esse transporte do que armazenar. É. E ainda corre o risco do produtor cometer algum erro nesse armazenamento e esse café sofrer alguma alteração. E é por isso que a gente... E aí eu também entro no segundo problema, que é justamente esse, assim, o café do cara é incrível, é muito bom, mas será que eu já fecho uma compra durante o ano todo? Eu preciso de 30 sacas dele. Será que eu já compro tudo? Será que daqui a 6 meses isso vai estar legal ainda? Porque dentro do Sofá Café eu sei como eu armazeno. Exatamente. Fica em caixa plástica, dentro de ar-condicionado, 24 horas, tá tudo bonitinho. Agora lá na fazenda, no sítio, tá legal esse café?
tá recebendo umidade, Tá não na tá. juta? Exatamente, entendeu? Tem Grain Pro, não tem? Então, como que eu controlo isso? E aí que entra aquele processo que eu falei da gente sempre tentar visitar, quando a gente compra ou fecha uma compra, conhecer o trabalho dele, entender se eu não conseguir, entender qual é essa lógica, como esse café vai vir para mim, que tipo de embalagem que ele vem, é possível armazenar, não é? Vale a pena eu correr esse risco, não vale? Todos esses problemas, o varejo não tem condição de olhar. Então, por isso que esse trabalho é terceirizado, digamos assim. Por mais que tentem colocar marcas especiais e cafés especiais, acaba tendo uma série de questões que acaba sendo terceirizado. Por isso que às vezes é melhor comprar direto a marca dele. Mas é uma dor de cabeça pra gente, assim, Eu realmente imagino. é isso, assim. E se eu não comprar, por exemplo, esse volume que eu preciso no ano todo, putz, aí Você fica acabou. refém. Aí todo mundo já E aí? vendeu, eu tenho que comprar o que tem. E aí pra você chegar num café 83, 84, 90, é um sacrifício, entendeu? Então, Diego, tem outra questão, né? Não dá pra gente se fixar apenas em 83 pontos, 88 pontos, porque na realidade se a pessoa torrar errado, mata tudo que foi Exatamente, feito. Então é um conjunto de coisas. não, eu tô isolando torra, né? A gente tá trabalhando... Ignora, Nem é. que cheguei, a gente não chegou lá, é outro podcast, entendeu? Assim, nem tô chegando nesse assunto, porque é isso mesmo. Na torra, de repente, um café incrível. Eu costumo dizer que a torra, ela não ganha ponto, ela só zera. Se você fizer uma torra incrível, você ganhou 0, parabéns. Porque você só perde, você não melhora uma matéria-prima na torra. Não tem como você melhorar um café. Eu já tive situações de levarem cafés mega premiados, mas assim, totalmente queimados. E aí você tem que dar um feedback e falar, olha, desculpa, mas não dá pra tomar isso aqui. Erraram a mão na torra. Não tem condição, Aí você tem que devolver. Imagina o produtor investir muito dinheiro lá no campo, ganha prêmio e aí bota na mão de uma pessoa que não Mas sabe torrar. isso acontece muito com o pequeno produtor. É comum, o café dele... É isso que eu tô falando, às vezes o café dele é incrível. Por isso que é importante a gente visitar. Eu acho que quem faz esse trabalho pequeno, como nós que temos uma pequena torrefação, é importante a gente ir até o produtor e conhecer e tentar trabalhar com ele, às vezes dar uma chance, porque às vezes o trabalho dele é incrível, o café dele é incrível, ele não conhece e ele vende aquele café que vai para um batidão, que cai tudo junto numa cooperativa e vai ser vendido a R$300 a saca. Cara, tem café ali que valia 1.500. Desculpa te interromper, mas assim, outro dia aconteceu de eu receber um café fantástico, campeão de concurso, mas maravilhoso, o produtor super humilde, trouxe os saquinhos, levei para uma indústria, provamos juntos, a indústria bateu a compra do lote, quando ligaram para ele não sabia nem que lote que era, se ele já tinha misturado ou não. Então, de uma inocência que você fala, meu Deus, o cara tinha feito tudo certo, só que depois misturou, perdeu, não sabia mais e acabou perdendo. Geralmente, quando eu vou pra eventos de café, eu encontro muitos produtores, todos têm a mesma postura de ai, estão arrancando meu couro, que coitadinho. Precisa ter um preparo, né, gente? Precisa ter uma profissionalização, por menor que seja, para que ele valorize o trabalho que ele está fazendo. Cara de dó não vai convencer a comprar o seu café. Não, dinheiro não pensa desse jeito. E aí a empresa, quando vai comprar um grão de café, um lote de café, ele tá olhando para aquele lote. Se ele misturou, se ele tá fazendo cara de coitado, ele não vai resolver, porque você vai querer o produto, né? Naquela qualidade que teoricamente deveria estar lá. É por isso que esses cuppings são feitos às cegas. Isso é fundamental. No nosso caso também, às vezes dá uma chance pra uma carinha triste, né? Se a gente Mas é assim, é muito... Você vai falar isso, vai chover café lá. Não. Fica corrida pra você. A gente é muito carinha do gato de transparente. botas lá no sofá café, gente. A gente é super transparente. A primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe uma amostra, primeiro, a gente quer isolar esse fator da torra. Então, assim, não adianta mandar café torrado pra gente. Eu não vou conseguir ter certeza, eu posso ter uma desconfiança se aquele café é bom ou não, mas eu não vou conseguir ter certeza absoluta de que aquele café vale a pena se ele já vier torrado. Então, né? e pra mim, você já pode mandar torrado. Olha lá, ou só Olha a posso mandar diferença, torrado, né? Então essa é a primeira coisa. O segundo, a gente acredita às vezes no potencial. Como eu falei, a gente já deu chance, a gente trabalha isso. Tem algumas propriedades, como por exemplo a Fazenda Santalina, que ela faz um trabalho super legal com o entorno. A FAF também faz um trabalho super legal com os produtores do entorno, desenvolvendo esse pessoal para que eles consigam elevar a qualidade do café deles. E às vezes vale a pena você dar uma chance para esse pessoal, porque em uma compra eles podem evoluir num grau que muda a realidade deles, né? E vai me ajudar também, porque
eu começo a eliminar esse problema que eu tenho de compra e de falta de café bom, ter mais diversificação dentro das minhas cafeterias, porque eu tô tendo mais gente produzindo café de qualidade. E tem uma coisa importante, o Diego tem condição, quando você tá vendendo café numa cafeteria, você tem um barista que tá contando a história daquele produtor. No varejo não tem isso. Ele tem que ser passado através da embalagem. São Então, jeitos diferentes de pensar o café. são formas diferentes de vender esse produto, porque comprar é fácil, vender é mais complicado. Para finalizar, certificação e premiação são requisitos que te ajudam na hora de decidir essa compra? Hoje faz diferença, sim. Se as fazendas são todas certificadas e o varejo compra de empresas que já têm marca e isso faz parte do contexto, o cliente olha e consegue ter uma valorização, principalmente uma padronização do que está sendo colocado dentro da embalagem. Então, isso é importante. Você diz o comprador do mercado ou o cliente final? O cliente final. O comprador, ele olha se vai ter uma embalagem chamativa, o quanto ele vai conseguir colocar na gôndola, qual todo o trabalho que vai ser feito de promoção, participar dos folhetos, descontos, né? Então, porque as pessoas acham que só coloca lá. Não, coloca, mas tem que participar do folheto, tem que participar da revista, tem que pôr gente para trabalhar. Então, às vezes tem que ver se essa conta fecha. E o consumidor final hoje, o que eu tenho percebido é que ele para na frente da gôndola e ele lê as embalagens. Então, é muito interessante porque hoje você pega muitas vezes as pessoas lendo as embalagens e ela fica mais tempo olhando a gôndola de café. E isso é muito bom, né? Hoje tem vários estudos com relação a isso, né? Então você vê os clientes que colocam o CPF, fidelização, etc. Você sabe o que ele está comprando, qual o produto que ele vai querer, o que combina com aquela compra e tudo mais. Então hoje você tem muito mais rastreabilidade para poder acertar no que você está colocando na gôndola e poder atender o desejo daquele cliente final, aquele apreciador de café. Um perfil que mudou completamente nos últimos anos, né? Sim, sem dúvida. Da mesma maneira que você sabe qual é o produtor, você está indo atrás do produtor, que você chega, né, quase no talhão que está sendo produzido, o cliente começa a entender mais, ele começa a apreciar, e é bacana porque a degustação não passa a ser tomar um café, você até toma um café, mas você passa a degustar esse café. E o café tem uma coisa diferente, que a gente fala muito de vinho e cerveja, mas o vinho e a cerveja nada contra, muito pelo contrário, sou bebedora dos dois, a gente abre a garrafa e serve. E o café tem o ritual do preparo. Tudo aquilo que a gente está falando, às vezes a gente escreve na embalagem que o Diego compra do produtor, que tem notas carameladas, frutadas, 88 pontos, dependendo da qualidade da água que a pessoa faz em casa, a quantidade de pó que ela coloca, muda tudo. Mesmo a cápsula, que dependendo do botão da máquina que ela aperta, dá diferença no resultado da xícara. Então o café tem essa personalização total que não tem como você comparar. E para as cafeterias, você acha que é importante ter uma certificação, uma premiação? É importante, mas não é excludente, eu diria. O consumidor, eu acho que em qualquer lugar, seja numa gôndola de supermercado, seja numa cafeteria, ele vai buscar esse tipo de informação e ele exige. Hoje ele exige. Principalmente quando a gente está falando, às vezes, de um preço um pouco acima do mercado. Ele quer saber de onde está vindo, ele quer saber origem, controle, rastreabilidade, enfim. Ter certificação, ter uma premiação é interessante, mas não é excludente, porque quando a gente também está falando num micro-universo de cafés especiais e de pequenas torrefações, a gente sabe que tem produtores que não têm dinheiro para se certificar. Cara, porque é caro. Você ter uma certificação orgânica hoje não é para qualquer um. Não é nem pelo trabalho que o cara tá fazendo de ter esse cuidado, é porque custa dinheiro e às vezes ele não tem acesso a isso. Mas certificações vão além do orgânico, né? Tem o TZ, Rainforest, exatamente, todas essas. Existem várias possibilidades de certificação. De qualquer forma, todas elas exigem um processo de auditoria, algumas coisas que são legais. Eu sou engenheiro florestal de formação, então eu conheço algumas delas, mas eu sei quanto custa. Então eu acho que isso acaba ficando na mão de um produtor com um pouco mais de base, de lastro financeiro para conseguir ter. Eu não deixo de comprar um café porque ele não ganhou uma premiação ou porque ele não tem uma certificação. O que a gente tenta fazer é sempre ir atrás do produtor, conhecer a realidade dele, ver o tipo de trabalho que ele faz para saber se vale a pena, se é justo aquele café, se ele vale o que a gente está comprando. Algumas considerações finais, algum conselho, alguma dica para esse produtor ou para esse consumidor que está querendo valorizar o trabalho desse produtor? Eu acho que para o produtor ficar de olho no que ele está fazendo, fazer direito, ver o custo do investimento, se juntar a outros pequenos produtores para viabilizar a questão da qualidade. Vender direto é um pouco mais complicado para o varejo final, então sempre tem que ter alguma empresa que faça essa questão da industrialização, porque faz parte do negócio. Eu acho que o produtor ele tem que se arriscar
um pouco mais. Ele tem que acreditar, é bem a realidade que você falou. Um produtor ele tem toda a cadeia de cafés possíveis, do tradicional ao especial. Sabendo que ele vai ter um valor agregado muito maior no especial e que às vezes com poucas mudanças de beneficiamento, manejo, ele consegue chegar naquele resultado que vai valer muito mais a pena. Interessante que ele se arrisque um pouco mais e acredite nisso. Exemplo, eu já vi produtores no Espírito Santo colhendo café desesperadamente porque ia chover, ia cair tudo só que poderia chover, né? Então ele estava na dúvida, ele com medo de perder, acabou colhendo tudo numa área pequena e aí o café vai misturado, cereja madura, verde, enfim, ele perde totalmente o valor que ele tinha. Nesse caso, uma sugestão que a gente daria seria ele talhonar a área dele e falar, vou correr o risco de não colher um talhão. Só para quem não entende direito, o que é talhão? O produtor sabe que é talhão, isso. Mas talvez outras pessoas não saibam. Você dividir sua propriedade em áreas, né? Então, sei lá, o cara tem 10 hectares, ele faz 10 talhões de 1 hectare cada e ele pode fazer diferentes manejos nesses talhões para ver resultados diferentes, para ver o que melhora, o que não melhora. É uma forma dele controlar a produção dele. Então, uma alternativa seria essa, sabe? Assim, o produtor olhar para a propriedade dele numa outra esfera, acreditar e talvez se arriscar um pouco. Né, sem correr risco financeiro nem nada, mas eu acho que se eles se arriscassem mais, eles conseguiriam valorizar mais a área que eles têm e aos pouquinhos ir aumentando e acreditar num produto de mais qualidade. Se arriscar no detalhe, né? Naquele Isso. que tá possível. Então... E com responsabilidade, assim, o que eu tô falando, não precisa radicalizar. Não vou colher nada e correr o risco de realmente ter chovido e o cara perder tudo. Mas ele pode fazer isso com segurança. De um talhão ele teria tido, sei lá, 10 sacas que fossem de um café que ele ia conseguir dobrar o valor da saca. Então, produtor, vamos se informar, vamos se qualificar, as associações, cooperativas, porque tem dinheiro e tem gente querendo comprar café de qualidade. Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Quero café! Nosso padrão, ele já é definido pelo conceito de café especial. E a gente, dentro do Sofá Café, a gente cria algumas brincadeiras sensoriais com perfis de café. Então, uma hora pode ser um que a gente chama de conforto, que é um café mais próximo de um café gourmet ou tradicional, que é um café mais base, de menor pontuação, mas ainda assim especial. Então, eu tô falando de um café de 82 a 33 pontos. E que a gente dá uma estragadinha na torra para justamente aquela pessoa que está entrando no universo de café especial. Dentro disso, eu tenho outros perfis de café que eu arrisco mais. Então, eu mantenho acidez, preservo notas florais ou cítricas que podem assustar um consumidor inicial. O que acontece é que, quando eu não consigo ter esse controle de estoque, pode ser que alguma dessas brincadeiras sensoriais acabem no meio do caminho, né? De qualquer forma, a base eu sempre vou ter, que é o que a gente usa basicamente para os cafés à base de expresso. Esse padrão sensorial eu consigo ter com a rede de produtores que a gente tem hoje e arrumando alguma coisa de perfil de torra. Isso eu sempre mantenho. Mas eu perco, você tem razão nesse sentido, eu perco um pouco em alguns momentos, alguns cafés que poderiam ser interessantes eu manter ao longo do ano todo. Com um comprometimento que sempre vai ser um café especial e sempre vai ser um café bom. Mas é comum você falar, putz, esse café mudou mesmo. Agora é um outro produtor, é uma outra fazenda, outra variedade, pode ser um bourbon amarelo, um catuai, um maragogipe, enfim. O que eu acho que é importante é sempre explicar o que é. Porque o que eu observo quando a gente faz degustação para o grande varejo, né, e um volume de pessoas bem considerável, é interessante porque o feedback delas é assim, eu gostei mais de um café X ou Y porque geralmente são blends, são as misturas, do que cafés de uma única fazenda ou uma única origem. Então é interessante porque hoje a gente pega um público que ele degusta, ele fala assim, eu prefiro aquele. Geralmente quando ele tende a optar, são blends, mais do que as origens, justamente porque as origens têm notas muito determinadas, ou é uma acidez, ou um frutado mais intenso, ou é um achocolatado, ou um amadeirado. Então é interessante porque quando tem essa mistura no paladar, as pessoas tendem a gostar mais. O mais interessante é que o conceito de qualidade muda de acordo com o público ou o mercado. Então para a indústria, qualidade é padrão. É entregar sempre. Por isso que a Nespresso, por exemplo, fez tanto sucesso. Agora, para o mercado de cafés especiais, qualidade é surpreenda-me. Por isso que para o Diego é muito mais fácil seguir essa onda, essas diferenças, porque o cliente dele
quer chegar lá e encontrar coisas diferentes. O que você tem de novo aí? E eu, no caso, também me crio uma facilidade que eu não tenho vínculo com nenhuma propriedade ou nenhum café, nenhuma variedade, nada. Eu compro o que tiver de legal no mercado naquele momento. Óbvio, se eu conseguir estabelecer uma compra anual já fechada, ótimo, eu consigo segurar um pouco mais essa padronização. Mas realmente, meu público não me exige isso. Meu público me exige qualidade sempre, independente do resultado sensorial final. Pode mudar, isso é aceitável que mude, desde que tenha qualidade sempre. E tem uma questão importante, até para os cafés tradicionais, tem público que aquele café ou uma determinada marca, para ele é um diferencial, principalmente no bolso. Então a gente fala, obviamente, de cafés especiais com preços mais elevados, mas para uma grande parte da população brasileira, comprar um café que tem uma marca mais conhecida, por mais que seja tradicional, para ele aquilo faz uma diferença enorme e ele vende aquilo ou ele coloca aquele café com aquela marca importante para a família dele. É que a gente está acostumado num patamar onde a gente fala das variedades, das origens, mas para o grande público que 3, 4, 5 reais faz diferença, é muito interessante porque você vê que ele investe, para ele é um investimento. Que para a gente é um negócio tradicional, um café que tem defeitos, etc. Para um público que não tem essa condição financeira, essa diferença é importante. Então é por isso que os cafés tradicionais acabam sendo... a grande maioria esmagadora. A grande maioria, para algumas pessoas fazer aquele café é difícil financeiramente falando, para um grande público brasileiro que a gente tem, infelizmente. E é interessante porque às vezes você vê até o brilho no olho da pessoa quando ela fala, eu consegui comprar tal marca, eu vou fazer essa marca para minha família, etc. Não desmerecendo nada dentro da categoria, mas é interessante porque às vezes a gente fala tanto dos especiais e a gente acaba falando tão mal dos tradicionais, quando na realidade eles acabam sendo importantes para uma grande parte do público, né? Do consumidor da bebida. Então, a beleza do mercado de café é que tem espaço para todo mundo, né? O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de café do mundo. Não tem melhor, não tem pior. Tem aquele que te dá mais prazer, que completa a sua experiência. Exatamente.